Olha, o primeiro ponto que vocês têm que dizer, né, a pergunta do nosso irmão sobre como eu vou me definir, né, e como que eu vou dizer que eu não sou reformado. O primeiro ponto que vocês têm que deixar bem claro é que a Igreja Católica, quando ela diz que ela era a única igreja na Terra, que isso é uma grande mentira, que a história já provou o contrário. E que é um tiro no pé o cristão falar isso. Porque então é verdade que a igreja cristã matou, como os historiadores dizem. Que a igreja cristã corrompeu, como os historiadores dizem. Isso não é verdade. A igreja católica matou, a igreja católica corrompeu e ela não era a verdadeira igreja de Jesus. A verdadeira igreja de Jesus, você não vai se definir nem como católica, nem como reformado. Eu me defino como igreja evangélica ou igreja cristã. Igreja católica, igreja reformada não é igreja cristã. Para poder deixar bem claro para vocês, não é igreja cristã. E o que ocorre? As igrejas reformadas, elas mantiveram a doutrina de Agostinho de Hipona, inclusive a terrível doutrina da Guerra Santa ou Guerra Justa, que ele escreveu na sua obra Cidade de Deus. Compre essa obra e leia só para vocês verem o absurdo, porque ele defende que a Igreja Católica pode matar para implantar o reino de Deus. Esse homem não é cristão, gente. Esse homem não pode ser cristão. Se você disser que ele é cristão, se você disser que essa era a verdadeira igreja cristã, você acaba com a santidade do cristianismo. Jesus disse que estava deixando uma igreja que era luz do mundo, sal da terra, coluna e firmeza da verdade. Você acha que essas definições da igreja cristã se aplicam à igreja católica? É claro que não. A igreja católica, ela corrompeu os reis da terra. Ela dominou e domina os reis da terra até hoje. É por isso que a Babilônia apocalíptica diz que ela está assentada sobre os reis da terra até durante a grande tribulação. Ela continua sentada e continuará até a grande tribulação, quando aí é dito que a besta acaba por destruí-la. Tá bom? E por que nós não somos reformados? Porque os reformados, eles mantiveram a doutrina da teoria da Guerra Santa ou Guerra Justa de Agostinho de Hipona. Eles só pararam de matar lá em 1790, quando os Estados Unidos e França iniciaram aquele processo dizendo, olha, ninguém poderá ser molestado por sua fé. Aí que os reformados pararam de matar. Olha, eu ouvi um absurdo de um reformado, porque eles querem pegar os verdadeiros cristãos, eles querem pegar as igrejas cristãs verdadeiras da história, né, que fizeram avivamentos e dizer que eram reformados. Não existe avivamento em igreja reformada. Então eles pegam o autor daquele livro, O Peregrino, John Bunyan, né? E ele diz que John Bunyan era calvinista, era reformado. John Bunyan, ele foi proibido pelos reformados de pregar o evangelho na Inglaterra. Por quê? Uma das coisas que ele defendia, ele negava o batismo infantil. Ele não era reformado, ele era da chamada Igreja Batista Geral. Essa Igreja Batista que nasceu com John Smith lá em 1609. E um grupo de membros da igreja de John Smith voltou para a Inglaterra e ali eles foram perseguidos. John Bunyan, ele viveu, o livro O Peregrino foi escrito preso. Por quê? Porque ele queria pregar o evangelho mesmo não sendo reformado, mesmo não aceitando o batismo infantil. John Bunyan, ele era um cristão, ele não era reformado. E todas aquelas reformas, aqueles avivamentos que ocorreram, né, eles falam como avivamento reformado, nada. Era avivamento dentro dos grupos que eles chamavam de anabatistas, que eles matavam, principalmente os morávios. Os morávios, eles eram, se você pesquisar na internet o avivamento morávio, eles eram anabatistas, perseguidos pelos reformados, que avivados, quando a perseguição diminuiu, por exemplo, nos dias de John Bunyan, que já é no século XIX, né? Eu acho que foi em 1800
1940, eu não me lembro bem agora, né? Eu vou pesquisar aqui para John Bunyan. No período de John Bunyan, eles já não estavam matando mais, tá bom? John Bunyan, século 17, tá bom? John Bunyan, século 17. A Inglaterra já não estava matando, mas proibia a pregação do evangelho. E na Morávia, mas ali continua ainda um período difícil, mas quando essa perseguição vai diminuindo, até que ela é proibida, começa pelos Estados Unidos e França, o que ocorre? As igrejas anabatistas, elas saem pregando o evangelho pelo mundo. Os reformados, cara de pau, chama eles de reformados. São nada. Não existe avivamento entre presbiterianos. Aqui eu vou ser antiético falar, o Augusto Nicodemos, ele faz um comentário no YouTube, que ele diz que os pentecostais chamam os presbiterianos de sorveterianos, né? Ele fala isso, né? Então, eles pegam esses grupos dizendo que são protestantes. Não existe. Os protestantes são grupos controlados pela maçonaria. Entre na internet e pesquise. Primeiros pastores batistas eram maçons. São os pastores batistas reformados que vinham para o Brasil, abria uma igreja batista e uma loja maçônica na mesma rua, né? Pesquise o fundador da igreja presbiteriana no Brasil. Vocês vão ver que ele era maçom, ele se declarava um maçom. Uma das maiores autoridades, o nome dele era Ashbel Green Simonton. Você pode pesquisar, não é algo assim, descobriram que ele era maçom, não. Ele era satanista e se declarava satanista, porque maçom é satanista. Ele se declarava maçom. Então, se envolver com essas igrejas é morte espiritual, irmãos. Então, como que nós vamos nos definir? É a pergunta aí do nosso irmão Renato. Se defina como cristão, tá bom? Mas não se defina como oriundo da igreja católica ou das igrejas reformadas. Não, porque essas igrejas, inclusive as igrejas reformadas, elas já assinaram em 2017 um documento dizendo que eles reconhecem a igreja católica como a mãe deles. Tá bom? Então isso, se nós nos ligarmos às igrejas reformadas, o que vai acontecer? Nós também, daqui a pouco, estamos ligados à igreja católica. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, já padres vão pregar em igrejas evangélicas e tem evangélico indo pregar na paróquia católica. E para você ter uma ideia, como o Papa está trabalhando nisso, quando ele esteve no Brasil, quando ele esteve no Rio de Janeiro, você pode pesquisar na internet, o Papa entrou numa igreja Assembleia de Deus. Isso é inacreditável. E o pastor, ele rezou o Pai Nosso. Você pode pesquisar, foi aqui em Manguinhos. O Papa entrar numa Assembleia de Deus, isso é inacreditável. Então, não se definam como católicos, como oriundos da Igreja Católica ou das igrejas reformadas. Não, nós somos cristãos. E, infelizmente, nessa preparação para a vinda do anticristo, esse Papa está unindo as igrejas e muitas igrejas evangélicas, infelizmente, vão entrar nesse ritmo. Tá bom? Já tem pastores da Assembleia de Deus indo no Vaticano e chamando o Papa de sua santidade. Né? O Papa vem aqui no Brasil, ele entra em Assembleia de Deus. Reza o Pai Nosso com o pastor e com os membros. E isso, irmãos, é um grande sinal do fim. Antes de começar a aula de hoje, 24 de novembro, estava conversando, o pastor Enoque, ele ainda estava falando, as coisas que estão acontecendo são assim que, acho que eu não vou conseguir terminar. Ele falou, Levi, acho que você não vai conseguir terminar esse curso antes da igreja ser arrebatada, porque o mundo está todo preparado para o anticristo. E essa crise que o mundo está vivendo, essa inflação no mundo, irmãos, essa nova onda desse coronavírus
na Europa, isso vai chegar no Brasil, porque o Rio de Janeiro está sem dinheiro. Então o Rio de Janeiro precisa do dinheiro dos turistas no Réveillon, no verão e no Carnaval. Esses 3 meses aí, dezembro, janeiro e fevereiro, o Carnaval é início de março, final de fevereiro, início de março, o sábado de Carnaval, acho que é 5 de março, vocês podem contar que vai estar cheio de europeu aqui, com uma nova cepa de coronavírus, cheio de americanos, porque lá já foi identificado uma cepa que eles chamaram de iota. Estão usando as letras do alfabeto grego. Então, infelizmente, vai surgir uma 4ª onda aqui no Brasil também. E o que ocorre? A crise vai aumentar, e isso é o que todos sempre pregaram. Quando o anticristo vier ao mundo, o mundo vai estar numa grande crise, precisando de um salvador, de alguém que venha fazer uma união das pessoas. Inclusive, ele vai colocar como critério, olha, esse negócio de divisão religiosa tem que acabar. E eles vão colocar isso como lei. Aqui no Brasil, o STF já esteve perto de fazer isso. O Congresso esteve perto de fazer isso, né? E quando o anticristo vier, isso vai acontecer. O Papa está fazendo isso, as igrejas reformadas trabalham para isso, e as Assembleias de Deus estão sendo levadas fácil, porque infelizmente não se dedicam ao estudo da Bíblia. Essa é uma triste verdade.